Olá! Bom, hoje eu quero fazer a apresentação de alguns livros, né? Como eu tinha dito no vídeo anterior, eu queria apresentar um pouco da literatura, né? Onde o interessado ao satanismo moderno pode começar, né? Algumas coisas que vão dar um direcionamento para que ele saiba exatamente como funciona essa filosofia religiosa. Bom, a priori eu tenho em mãos um ótimo livro que eu tive na época muito problema para conseguir ele porque era muito restrito. Quando eu achava algum lugar para vender já tinha se encerrado. No local que era a fonte na época não fazia mais publicações do mesmo, né? Porém eu tive a oportunidade de encontrar uma pessoa que me vendeu este livro. Ele é usado, tá? Porém eu tenho muito apreço porque foi uma das coisas que mais me deram direcionamento sobre a leitura da filosofia do satanismo moderno, né? Que é o Lex Satanicus. Não sei se vocês conseguem ver perfeitamente, eu acredito que sim. O Lex Satanicus, o Manual do Satanista, do autor Morbitus Vivitus. Bom, este livro, ele é brasileiro, o nosso país aí ganhando pontos sobre ocultismo, tem bastante coisa atualmente, né? Na época quando eu comecei, há uns 13 anos atrás, a estudar sobre satanismo, me interessar por este assunto, você não achava tanta coisa, nem tanto quanto com o ocultismo ou satanismo. Hoje já é uma coisa bem mais fácil de você conseguir encontrar, basta uma googada por aí e você encontra vários autores, inclusive este que eu apresentei tem uma publicação, pelo menos que eu me lembre, mais acessível para quem deseja adquirir um exemplar. Bom, falando um pouco do livro, o Lex Satanicus é um livro que ele aborda a parte filosófica do satanismo, evidentemente, porém ele tenta desmistificar bastante a má informação sobre o Satã místico que a igreja por anos e ainda tenta demonstrar ao público, né? Onde tem o mal lá no inferno e aquele blá 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 todo que vocês já sabem, eu já disse aqui, né? Esse livro ele informa como funciona a prática, como funciona a parte filosófica, também tem alguns comentários próprios do autor. Então, este foi um dos livros que eu adquiri, eu recomendo. Eu acredito que se você jogar no Amazon, bom, eu não sei, jogando no Google o nome do livro, você consegue encontrar sobre este material. E novo, pois na época eu tinha apenas a oportunidade de tê-lo adquirido usado. Mas tudo bem, é um livro que eu gosto bastante, ele está comigo todos esses anos até hoje e ainda eu consulto ele porque não dá, né? Muita informação, a gente acaba se perdendo com tudo isso, né? Bom, e o segundo livro que eu gostaria de estar apresentando aqui foi o primeiro livro que eu adquiri sobre isso. Eu acho que todo mundo, grande parte, quando vai falar sobre procurar literatura satanista, é obviamente a Bíblia Satânica, The Satanic Bible, do fundador do satanismo, Anton Szandor LaVey. Aqui a fotinha do LaVey. Essa é a versão original da Von Books, ela é toda em inglês, porém você consegue encontrar facilmente aí a versão traduzida. Eu não posso afirmar qual é a melhor versão que você pode adquirir, porque a maioria dos livros que tem a tradução da Bíblia Satânica são de autoria própria. Então vai de você procurar algum livro que você tenha mais afinidade, uma tradução boa, e você vai lendo. Bom, eu também tenho a versão traduzida. Este sim foi o meu primeiro livro sobre satanismo. Foi a primeira Bíblia satânica que eu tive acesso. Eu já tive mais duas, tá? Duas versões, porém eu gosto mais da versão original, obviamente, porque ela é toda original, cara. Então assim, se você pegar uma tradução, dependendo de como foi traduzido, a pessoa que traduziu colocou a versão dela, a opinião dela. Às vezes, quando você vai traduzir uma palavra do inglês para o português, muda, né, o sentido disso. Então, por conta disso, algumas traduções não considerei tão boas assim. Eu preferi dar preferência a adquirir a versão original, tá? Também é um livro de fácil acesso, não é difícil você encontrá-lo. Você pode jogar no Google The Satanic Bible, se você quiser a versão em inglês, ou a versão em português mesmo, né, que é mais de fácil sucesso e onde você também vai ter melhor entendimento, né? Eu comprei essa daqui porque, como eu falei, eu prefiro dar mais
prioridade para o material original, porque ele é genuíno. Então, assim, você não corre o risco de ter uma tradução de alguma palavra que você não entende ou que muda o sentido da palavra, você acaba equivocadamente entendendo errado isso. Bom, a princípio, a Bíblia Satânica dispensa comentários. Ela foi escrita, obviamente, pelo Anton LaVey em 1969. Ela foi publicada a primeira vez nos Estados Unidos e ela vendeu bem mais que a própria Bíblia cristã. Então, foi um buzz que aconteceu na época, onde todo mundo queria saber sobre esse livro. A histeria foi grande, o Anton LaVey ele teve bastante reconhecimento. Bom, eu não quero estar falando tanto sobre os detalhes, o que está escrito, porque eu acredito que isso é spoiler e eu prefiro que você mesmo vá atrás e você descubra, como eu fiz. Afinal, Satã demanda estudos e não adoração. Então eu recomendo que você vá atrás da Bíblia Satânica, se você tiver interesse, obviamente, em aprender sobre satanismo. E também se tornar um adepto, pois para mim ajudou bastante em várias questões, visão de mundo. Eu já tive uma outra visão, mas graças ao satanismo hoje eu já tenho outra e eu me sinto muito bem com isso. Então, assim, recomendo bastante você lerem esses dois livros. Existem vários outros, tá? Eu esqueci, eu deveria ter pego um ótimo livro também que foi escrito pelo atual sumo sacerdote da Igreja de Satã, o Magus Peter H. Gilmore, que ele tem uma versão que ele põe sobre o satanismo muito afiada, é muito precisa e tem respostas na ponta da língua sobre tudo isso. E olha, vale muito a pena, tá? Recomendo, que é As Escrituras Satânicas, Peter H. Gilmore, o atual sumo sacerdote da Church of Satan. Certo? Então tenha uma ótima noite ou dia para quem for assistir esse vídeo, dependendo do horário.